Olá, boa noite. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá tudo beleza aqui, o som tá ótimo. Maravilha. Bom, como a Dayana estava falando, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fotografia. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre esses protocolos, as vantagens que a gente tem, conversar um pouquinho mais a fundo sobre essa nova tecnologia, esse equipamento que a Smileline traz para a gente, para fazer a fotografia com qualidade, da forma com que a gente precisa, utilizando o celular. Como ela falou, podem fazer perguntas a qualquer momento, só lembrar de desativar o microfone, podem falar comigo, se quiserem mandar a pergunta por escrito também, ela vai me ajudando, ela é a Juliana, e eu vou responder na medida do possível, tá certo? Vou apresentar aqui, então, a minha tela, vamos começar a apresentação. Bom, qualquer coisa, então vocês vão me avisando, tá? Se não mudar. Agora tá vendo. Ah, maravilha, que ótimo. Qualquer coisa é só me avisar, tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre fotografia utilizando o celular dentro da odontologia em si, né? Eu, a Dayana e a Juliana, a gente está hoje aqui representando a Labor Dental, que é uma empresa importadora e distribuidora de produtos odontológicos há mais de 40 anos aí no mercado. A gente importa produtos de 12 empresas diferentes espalhadas pelo mundo. São produtos de diversas especialidades. Além do MDP, que é da Smileline, a gente traz produtos da Edenta, por exemplo, da Zermac, FKG, Shofu, Microcop, dentre outras empresas também. E a gente vai começar falando sobre a fotografia dentro da odontologia e a gente pensando exatamente em como isso tudo se tornou tão importante nos dias de hoje, né? A gente tem indicações, a gente tem vantagens para acrescentar esse tipo de procedimento dentro do nosso protocolo de atendimento, normalmente vinculado a uma primeira consulta, mas a gente ter esse acompanhamento fotográfico de longo prazo, fazendo o começo e comprovando, né, o final do procedimento, tendo aquele registro entre esse início e término de procedimentos, isso tudo se tornou cada dia mais importante, além da própria questão do marketing em si. Então, a gente tem, pensando na documentação em si do paciente, nós temos a questão do planejamento do tratamento, facilitando a visualização, mesmo depois que o paciente já tenha ido embora, já não esteja mais nessa consulta, e a gente precisa incrementar esse planejamento com alguma análise mais específica. Permite a gente fazer análises anatômicas, tanto faciais quanto dentais. Registros transoperatórios são feitos durante, então, o procedimento, para a gente fazer aqueles registros e poder acompanhar certos detalhes, pode se tornar muito interessante, pelo fato da própria comprovação legal dessas fotografias, né, elas acabam servindo, sim, como uma documentação legal, caso seja necessário, e sem falar da própria padronização de atendimento, da gente ter essa padronização para todos os tipos de atendimento e poder fazer um line-up, vamos dizer assim, de todo esse atendimento que for feito para o paciente. E a gente tem também a questão do próprio marketing, que tem sido cada vez mais bem visto dentro da odontologia e cada vez mais utilizado. Dentro desse marketing, a gente pode falar sobre o tratamento, essas fotografias, né, servirem como um exemplo, né, trazer esse tratamento de uma forma mais próxima, mais tangível do paciente, exemplificando tratamentos que são semelhantes, que são similares, e que muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa que não tem aquele conhecimento sobre o procedimento que a gente propõe, e isso acaba ajudando a mostrar aquele tipo de procedimento. A pessoa começa a ver de uma outra maneira, enxerga coisas diferentes, né? Acaba valorizando de uma forma um pouquinho diferente a partir do momento que ela tem um entendimento um pouco mais próximo disso. Sem falar do próprio registro de comparação de antes e depois, a gente sabe que é uma gama muito focada dentro do marketing hoje em dia na odontologia. A própria valorização do nosso atendimento, do tratamento em si,
quando o paciente vê esse tipo de cuidado, percebe a maneira como a gente leva esse tratamento, mostrando o início, o fim do tratamento, procedimentos que foram feitos durante aquele tratamento todo que foi proposto. Isso agrega bastante valor também aos nossos atendimentos, e sem falar na própria divulgação, que se torna muito mais fácil. A gente tem aqueles registros, a partir do momento que aquele paciente libera o uso daquelas imagens, e a gente pode usar de exemplo, pode acabar utilizando em uma postagem, e acaba se tornando também uma maneira fácil da gente trazer esse tipo de vantagem para o nosso dia a dia. Então, basicamente, a fotografia ela vai trazer diversas vantagens relacionadas à comunicação. A nossa comunicação com o paciente que já está lá no consultório, que quer fechar um tratamento, que quer entender o que vai ser feito, o que está sendo proposto para ele, além da nossa comunicação com pacientes potenciais. Então, a gente fazer esse marketing, seja em redes sociais, num website, com essas fotos que trazem essa amostragem, essa ilustração de uma forma um pouco mais fácil para pacientes poderem vir até nós, procurar o nosso atendimento, e a própria comunicação também nossa com o laboratório de prótese, com o técnico em si, de prótese dentária. E esse é um ponto muito importante. Essa comunicação clínica-laboratório é o que traz muitos dos erros que a gente tem hoje em dia nesse tipo de procedimento, da parte protética em si, de uma reconstrução, principalmente voltado para essa parte estética, né, da parte dos dentes anteriores. A gente acaba tendo diversos problemas na falta dessa comunicação, que acaba trazendo um erro depois ali com aquela peça já pronta, e acaba atrapalhando o nosso cronograma e ampliando um pouquinho esse tempo de tratamento proposto. Então, a gente consegue fazer de uma forma muito facilitada, utilizando a fotografia, esse planejamento de forma conjunta. O cirurgião dentista junto com o técnico de prótese dentária. A gente consegue fazer um detalhamento desses elementos, pensando na reprodução cromática, em reprodução morfológica do dente, na questão anatômica em si, principalmente para casos onde a gente vai fazer uma mudança muito brusca, ou quando a gente tem que fazer até mesmo uma reconstrução de um dente unitário, a gente precisa ter o máximo de detalhes possível para que ele não se destoe dos outros elementos, a gente não tenha uma falha ali naquele resultado. A gente consegue também fazer mapeamento e tomada de cor, utilizando a fotografia e podendo posicionar isso, além de documentar, posicionar isso de uma forma mais fiel para o técnico de laboratório, sem falar nas próprias condições de análise dessas proporções de estrutura. Então, a gente consegue analisar com relação a tecido duro, tecido mole, a gente consegue ver, também utilizar da própria tecnologia para fazer esse tipo de análise a partir do momento que a gente tem uma fotografia fiel desses dados. Bom, eu vou falar aqui para você. Oi? Oi, é Dayana. Deixa eu só te perguntar rapidinho. Você está compartilhando sua tela ou não nesse momento? Tô compartilhando. É porque tem alguns alunos que não estão conseguindo visualizar. Para mim tá aparecendo. Tá. Para quem não está conseguindo visualizar, por favor, clica nesse ícone do PIN que fica no centro da tela para deixar ela na parte centralizada para todos. Deixa eu mostrar aqui para vocês como funciona, acho que fica um pouquinho mais fácil. Espera aí. Acho que vai ficar mais fácil para todo mundo ver como funciona. Vou apresentar minha tela aqui do aplicativo mesmo. Quem tiver no computador vai ver uma tela exatamente igual a essa, tá? Se você for em cima da fotinho de alguém, vai ter esse símbolo como se fosse um PIN, uma taxinha. Se ela tiver selecionada, se ela tiver verdinha, aí eu seleciono uma imagem só, ela vai ficar congelada para todo mundo. Aí você só vai ver aquela imagem, você não vai conseguir ver a apresentação. Então, quem não estiver vendo, tenta fazer dessa forma para ver se resolve o problema, senão vocês me avisam de novo. Certo? Ok, tô. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação.
Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar esse tempinho. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Teve alguma dúvida com relação a algo que eu falei até agora? Silêncio, então acho que significa que tá tudo certo. Qualquer coisa, vou me interrompendo, tá bom? Tá bom, eu tô fazendo. Tá certo. Bom, eu vou comentar agora com vocês, eu não gosto de deixar um protocolo específico, né, de falar sobre um protocolo específico, porque isso é muito pessoal, isso varia muito de proposta também de trabalho, com que cada um se especializa e com que cada um acaba focando no seu dia a dia, na clínica, mas eu vou dar aqui uma sugestão do que a gente tem de mais convencional dentro da fotografia, o que normalmente pode ser utilizado como um protocolo fotográfico, até para vocês terem um conhecimento, para quem ainda não conhece sobre isso, e poder, às vezes, incrementar aí na sua rotina, dentro do que se torna mais plausível para você de forma pessoal e mais específica. Então, a gente vai falar sobre vários tipos de foto. Eu vou começar, primeiramente, falando sobre as fotos faciais. A gente tem algumas posições específicas para serem tomadas essas fotografias. A gente tem essa posição que é chamada cefálica anterior, com o paciente voltado de forma reta, né, olhando para a gente, olhando para o centro da câmera, para que a gente tenha esse tipo de análise facial do paciente. Temos também a posição oblíqua, tanto direita quanto esquerda. Então, quando o paciente ele vai deixar o rosto virado ali por volta de uns 45 graus para a direita ou para a esquerda, e também a foto de perfil direito e esquerdo. A gente pensando nessas fotos faciais, elas não vão servir só porque a gente talvez pense hoje em dia com relação à harmonização orofacial, mas muitas das questões de proporção facial, principalmente envolvendo a parte da estética, ela se reproduz bastante na questão de medidas mesmo que a gente tem na face. Então a gente consegue ver se a dimensão vertical de oclusão do paciente está adequada, se ele tem algum arqueamento, algum posicionamento mandibular que seja, ou alguma estrutura óssea com alguma variação, e a gente consegue fazer esse tipo de análise com a fotografia de uma forma muito facilitada. Passando para a questão das fotos extraorais, tá? Então, a gente vai ter normalmente, como sugestão de protocolo, uma foto do paciente com os lábios relaxados, uma foto do paciente com um sorriso leve e, por último, uma foto com o paciente forçando esse sorriso, tá? E isso a gente consegue fazer diversas análises. Voltando para a questão dos lábios relaxados, não só também para a questão de volume, mas também o próprio arqueamento do lábio, a gente consegue ver certas anormalidades para corrigir com tratamento protético, por exemplo. Com relação ao sorriso leve, a gente vai pensar principalmente na questão de proporção de dente, né? O tamanho, a forma desse dente, se ela está adequada com a questão labial também, a forma como o paciente arqueia esses tecidos. E também o sorriso forçado, para a gente analisar tanto a proporção de dentes, como eles se apresentam na questão estrutural ali da arcada, se o paciente tem uma arcada muito fechada ou muito ampla, e a questão até mesmo do corredor bucal. E aí, pensando nas fotos intraorais, a gente tem a foto frontal e as fotos laterais, tanto direita quanto esquerda, a foto oclusal superior e inferior e fotos localizadas, que é o que normalmente quando a gente foca em algum elemento específico para a gente fazer uma sequência, vamos dizer assim, do antes, durante e depois, a gente tem esse tipo de fotografia também como possível. Ô, Heitor, essas fotos aí são usando o Smileline, não? Não. Essas, por enquanto, não. Eu coloquei elas um pouquinho mais para frente. Ah, não. Beleza. Tá certo? Obrigado. Imagina. Bom, como a gente pensa a primeira vez em fotografia dentro da odontologia, e acho que vocês já devem ter parado para pensar nisso em algum momento, a gente sempre vai vincular o nosso pensamento à câmera fotográfica em si.
mas acaba sendo um certo empecilho, não só por conta do próprio valor agregado que existe em cima, mas também da questão de todos os acessórios para que o uso daquela câmera se torne adequado para o nosso ambiente de trabalho, que é a boca, basicamente, né? No máximo, pensando numa proporção maior, o rosto. Então, a gente precisaria de uma lente específica, que no caso, a gente precisa dessa lente macro, sem falar na própria questão da iluminação, que a gente vai precisar investir em equipamentos um pouquinho diferentes, como o flash circular, o flash twin, ou mesmo as tochas, né, para fazer, dependendo da fotografia que a gente precisa, naquele momento a gente vai usar um artifício de iluminação diferente. E a gente pensando dentro da odontologia, na utilização do celular, basicamente a gente tem algumas questões que precisam ser resolvidas. Não sei se todo mundo já chegou a testar, já chegou a utilizar o celular, e se teve algum tipo de frustração ou teve até mesmo sucesso com esse tipo de fotografia, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil de conseguir esse sucesso, de conseguir uma foto com qualidade, ou pelo menos aquelas que a gente normalmente vê nesses tipos de publicação e que se tornam mais atrativas até para serem compartilhadas, para serem postadas. Então a gente tem, no caso dos celulares hoje em dia, diversas lentes que são disponibilizadas, cada vez mais lentes, cada vez uma variedade maior, e isso tem trazido certas vantagens também para a utilização do celular. Mas mesmo assim, o celular, propriamente dito, sozinho, ele não vai ser capaz de entregar uma fotografia de tanta qualidade, e não porque a câmera ou porque o seu celular não tem a qualidade que se espera, mas sim porque a gente tem certas limitações com relação a alguns padrões automáticos que são criados nesses aparelhos para que fotos externas, de ambientes externos, que normalmente seriam mais utilizados, sejam mais adequados do que para o ambiente que a gente tem. Então a gente tem basicamente, principalmente nesses celulares com 3 câmeras, a gente tem normalmente as lentes wide, a teleobjetiva e a ultra wide, sendo que a wide é aquela lente grande angular, que a gente aumenta um pouquinho o nosso campo de visão, a ultra wide, que ela amplia ainda mais essa grande angular, e a tele, que ela chega a aproximar um pouquinho o objeto do fotógrafo. Ela não chega a ser uma lente macro, mas ela fica ali no meio termo, é uma lente um pouquinho mais comum, tá? E como a gente não tem essa lente macro, né, que seria o ideal no celular, a gente precisa utilizar de uma certa técnica, que é o que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai utilizar também com o MDP, para que a lente da nossa câmera não estrague a nossa fotografia. Tá? Dentro da odontologia, a gente sabe que a gente fotografa objetos de tamanho reduzido, principalmente quando a gente pensa em dentes ou em fazendo uma foto localizada, a gente reduz bastante o nosso campo, e é ali que a gente vai precisar desse zoom do celular para ser utilizado, mas com uma certa cautela. Então, basicamente, a gente vai precisar pensar na questão do posicionamento do paciente, o posicionamento do fotógrafo, para que esse posicionamento em conjunto seja compatível para a nossa fotografia ficar adequada, a aproximação da câmera, né, da nossa câmera até o objeto, utilizar o zoom, definir o foco e a intensidade de luz que a gente vai precisar, variando de acordo com o ambiente que a gente tem. E aí, o que a gente vai querer no nosso dia a dia? A gente quer foto com qualidade, a gente quer fazer essa comunicação profissional com o paciente, com o laboratório, fazer essa divulgação, enviar essas fotos para o paciente e ele querer mostrar aquele tipo de trabalho, aquele tipo de conquista dele para outras pessoas, a divulgação em mídias sociais e mesmo para outros pacientes dentro do próprio consultório. E os celulares trazem para a gente as vantagens de ter uma ótima definição de imagem, não só da tela, como também das próprias câmeras, a conectividade que a gente tem com o celular, de ter fácil ali com a gente uma fotografia adquirida, com a câmera do celular a gente passa
para esse paciente de uma forma muito fácil, por mensagem, por e-mail. A mesma coisa para o laboratório de prótese. Quando a gente quer compartilhar isso nas mídias sociais, isso se torna muito mais rápido quando a gente já tem a foto ali no celular, a gente não precisa passar para o computador, depois passar para o celular e fazer esse tipo de manejo, né, vamos dizer assim. E a grande desvantagem que a gente vê no dia a dia, a limitação que a gente tem, é essa regulação de luz automática, que quando a gente vai fazer a nossa fotografia, ou ela sai totalmente amarelada, um pouquinho escura, ou ela sai super branca, com um branco estourado, né, exacerbado ali, e acaba deixando a nossa imagem não tão atrativa, não tão estética. E é exatamente por isso que agora a gente vai falar especificamente pensando em toda essa importância que eu falei para vocês da fotografia dentro da odontologia hoje, as diversas vantagens que ela vai trazer para a gente, a valorização no nosso atendimento e a facilidade no nosso dia a dia, a rapidez. Então, é aí que a gente tem o MDT para trazer essa grande diferenciação no nosso dia a dia, tá? Ele é um equipamento que foi feito por um dentista, feito especificamente para a odontologia, pensado para a questão de fotografia odontológica, tá? Ele é chamado de um mini estúdio fotográfico. Então ele tem daqui a pouquinho eu mostro para vocês ele aqui ao vivo para ficar um pouquinho mais fácil. Ele tem esse posicionamento todo estratégico de luzes. Essas posições são feitas propositalmente para que a gente consiga ter o mesmo tipo de efeito que a gente teria utilizando diversos equipamentos diferentes numa câmera profissional. São basicamente 3 grupos de LED que esse equipamento apresenta. São diodos emissores de luz. Cada um deles a gente consegue ligar, desligar, regular a intensidade de luz, que são 4 níveis de potência diferentes, e tudo isso a gente faz de forma individual. Nesse mesmo equipamento, a gente vai conseguir ter o efeito daquele flash circular que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, da câmera profissional. Então, aquele LED, aquele flash que vai ficar ao redor da lente, né, focado ali no centro da imagem. A gente vai conseguir a mesma característica numa fotografia de um flash twin, que são aqueles flashes laterais que se apresentam nas laterais da câmera. A gente vai ter também os difusores laterais e o filtro polarizador, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês o que seriam e quais as finalidades que eles poderiam ser utilizados. E a gente tem, então, essa possibilidade de utilização para fazer fotografias, tanto intraorais como extraorais, e também fotos faciais, tá? É um equipamento que vai suprir todas essas necessidades para a gente. Então, aqui algumas fotos, né? Como vocês podem ver, eu vou apontar aqui para vocês rapidinho. A gente tem o equipamento em si, com os difusores, né, e o filtro polarizador, e eles posicionados no equipamento aqui do lado, para a gente ver mais ou menos como fica o perfil desse equipamento. Começando a falar para vocês um pouquinho sobre esses difusores laterais, eles se equiparam ao que a gente teria numa câmera profissional nos rebatedores, tá? Ou quando a gente vê aquelas tochas, por exemplo, a gente percebe que em algumas delas a gente tem como se fosse um pano branco na frente. Isso é um tipo de efeito de luz que atrai bastante os olhares das pessoas, exatamente por ter um reflexo, o reflexo dessa luz ser um pouquinho mais ameno, ele se distribuir um pouquinho melhor por conta da presença dessa película branca aí na frente, e tornar essa luz que a gente está gerando ali, que é artificial, gerando o aspecto dela na imagem, com um aspecto como se fosse uma luz do dia, por exemplo, uma luz natural, tá? Então, é um tipo de efeito bacana para a gente utilizar em alguns momentos específicos. Eu vou mostrar o perfil da foto, como ela fica, mais ou menos, as diferenças quando a gente utiliza ele e quando não, e qual seria a indicação que normalmente a gente faria para o uso desse tipo de adereço. E o filtro polarizador, ele vai vir, assim como a gente tem nos óculos, por exemplo, um óculos de sol com uma lente polarizada, ele vai reduzir os reflexos, reduzir o brilho
de luz que é captado por uma lente ou pelo seu olho que está atrás daquele filtro chamado polarizado, e ele realça um pouquinho mais o contraste das cores. Tirando esses reflexos e realçando um pouquinho o contraste, ele acaba mostrando para a gente de uma forma mais fiel, sem esse tipo de interferência na imagem que a gente pode ter ao iluminar. Também um pouquinho mais para frente eu vou falar para vocês e vou mostrar o perfil de foto que a gente tem com esse tipo de dispositivo. Tá? No MDP a gente tem na parte traseira dele um adaptador ajustável que a gente pode utilizar, que a gente vai utilizar para apoiar o nosso celular e que a gente vai poder utilizar com diversos modelos diferentes de celular. Então, a gente não precisa ficar preso a uma marca específica ou a um posicionamento de câmera na parte de trás específica, porque a gente sabe que isso é bastante variável hoje em dia no mercado. Então, ele vai servir para basicamente todos os smartphones que a gente tem hoje em dia, mesmo os smartphones que são Plus, Max, que tem uma largura um pouquinho aumentada, normalmente elas vão estar compreendidas aqui, entre essas medidas aqui. Tá? Então, ele funciona como a gente teria aqueles adaptadores que a gente coloca no carro, né? Ele tem uma parte extensível para que a gente possa aumentar caso seja necessário. Com relação ao posicionamento traseiro da câmera, a gente sabe que em alguns celulares ela vai se apresentar no centro dessa parte traseira, às vezes mais voltada para a direita ou para a esquerda. Vocês reparando aqui, a gente tem como se fosse um carrinho, né? Um caminho para a gente poder trazer esse adaptador à altura que a gente quer deixá-lo e para que a nossa câmera possa ficar centralizada aqui nesse quadradinho, possibilitando fazer a fotografia e com essa iluminação ao redor dessa câmera, a gente vai conseguir criar aquele ambiente de estúdio que é o desejado. E mostrando para vocês um pouquinho de como esse equipamento funciona. Tá? A gente vai ter essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, a imagem dele sendo visto de cima. Tá? A gente vai ter um botão específico para ligar e desligar o aparelho. Logo do lado, com um visorzinho, né, um indicador de luz para que mostre como que está a situação da bateria. Tá? Então, a gente vai ter 3 luzes ali para fazer esse tipo de identificação. Uma luz verde, mostrando que a bateria está ok, que a gente não tem problema nenhum. Uma luz amarela, ou às vezes um pouquinho laranja, para mostrar que esse equipamento já está começando a entrar numa fase crítica de bateria. E a luz vermelha, que já indica que a gente deve utilizar esse aparelho ligado na tomada, ou deve já deixá-lo carregando para que não tenha nenhum tipo de problema e ele desligue durante o nosso procedimento fotográfico, a nossa tomada fotográfica. E a gente tem, como eu falei para vocês, são 3 grupos de LED, a gente tem 3 grupos de botões para exatamente fazer o controle de aumento e diminuição da intensidade, da potência de luz que a gente vai utilizar. Esse aparelho ele tem uma bateria interna única, tá? Ele vem também com carregador USB, então para que a gente consiga recarregar sempre que possível. Ele tem uma autonomia de 4 horas de uso contínuo dessa bateria. Ele vem com um desligamento automático já programado para que a gente não corra o risco de, sem querer deixar esse equipamento ligado, ele descarregar toda a bateria e a próxima vez que você chegar lá, não conseguir ligar. Então, depois de 5 minutos que a gente não faz nenhuma modificação de ajuste nesse equipamento, que ele fica estático, ele desliga automaticamente para economizar a bateria, tá? Mas no caso, a gente sabe que muitos profissionais gostam de fazer vídeos, às vezes vídeos um pouco mais extensos do procedimento completo ou de algum que precise, né, de um tempo um pouquinho maior para trabalhar. Esse tipo de configuração que já vem no equipamento é possível a gente alterar, tá? É possível a gente não programar, mas desprogramar esse desligamento automático e deixar ele ligado
né, esse procedimento de ligar e desligar somente no botão específico para isso, e a gente pode variar de uma configuração para outra conforme a nossa necessidade. Então, se eu gosto desse tipo de configuração, eu posso manter. Um dia que eu precisar deixar ele ligado por mais tempo, eu posso tirar essa configuração e depois voltar para outra, fazer do jeito que for mais adequado ou mais agradável para cada um. E aí, como eu falei para vocês, esses grupos, né, específicos, a gente tem um botãozinho de mais e menos em cima de cada um desses grupos de LED, para a gente, o botão de mais, obviamente, responsável por aumentar a intensidade de luz, o botão de menos, diminuir a intensidade de luz. São 4 potências diferentes, e o interessante desse tipo de potência, e que a gente pode regular isso de forma super fácil, é exatamente para a gente poder utilizar o MDP da maneira mais adequada, independente do ambiente que a gente esteja, tá? Mesmo que a gente esteja num ambiente que seja um pouco mais escuro e a gente precise fazer uma fotografia que não precise de tanta iluminação, a gente vai conseguir fazer essa regulação. Ou se meu consultório é muito claro e eu quero criar um ambiente com uma luz um pouquinho mais forte, de forma proposital, eu consigo também fazer isso com esse equipamento de forma super simples e direcionada, tá? Se eu quero dar um efeito, quero deixar um jogo de luz de um lado, a sombra do outro, eu consigo fazer esse tipo de brincadeira também com o equipamento. Esses LEDs todos, eles são responsáveis por ter uma capacidade máxima de entrega dessa luz de 5.500 Kelvin, tá? Isso seria o quê? Basicamente, a luz máxima que a gente teria ideal, no caso para alguns tipos de procedimento específico, mas a luz máxima que a gente teria da luz do dia, tá? A gente sabe que, por exemplo, um procedimento de tomada de cor, principalmente, é algo que influencia bastante a questão da luminosidade do nosso espaço, né? A gente não deveria, pelo menos, utilizar uma luz artificial em cima daquela estrutura, muito menos uma luz quando ela tem essa tendência a ser amarelada, porque a gente acaba influenciando um pouquinho o nosso olhar, mudando um pouquinho a questão da própria cor, né, a fidelidade daquela cor, e pode trazer um erro na hora dessa escolha. Então, no caso, para esse tipo de procedimento, e que até muitos profissionais acabam marcando pacientes para fazer escolha de cor em momentos específicos do dia, normalmente por volta ali do meio-dia, por exemplo, não existe mais esse tipo de preocupação. Com esse tipo de equipamento, o máximo, né, a potência máxima que ele vai entregar, ele vai ser compatível com a luz máxima, caso seja necessário, dentro do seu ambiente. Você vai conseguir reproduzir essa luz máxima do dia com esse equipamento, com essas luzes que ele fornece. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Estão me ouvindo ainda? Tá ok, por mim aqui tá ok, tô. Beleza. Maravilha. Deixa eu ver. Se tiver alguma pergunta também, aí Daiana vai me mostrando, tá bom? Por favor. Tem uma pergunta. Diga. Você indica algum celular que seja melhor para fazer fotos odontológicas, assim? Boa pergunta. A gente tem algumas experiências, normalmente, com alguns celulares específicos. A gente tendo um olho pensado para fazer esse tipo de análise, a gente vê que alguns normalmente entregam resultados mais rapidamente do que outros, tá? Mas eu gosto de falar que, basicamente, o melhor celular é aquele que vai entregar a melhor foto, é aquele que você sabe mexer. É aquele que você domina, que você aprende a manusear da melhor forma possível, tá? Os celulares mais novos, eles têm a tendência de entregar esse tipo de imagem mais nítida, de forma mais fácil, por conta da quantidade de câmeras, por conta da quantidade de megapixels que a gente tem, dessa definição que a câmera é capaz de captar e entregar para você no final, tá? Mas a gente tem resultados muito bacanas, inclusive essas primeiras fotos foram feitas, por exemplo, com o celular da Samsung, um pouco mais antigo, mas as fotos que eu vou mostrar um pouco mais para frente foram feitas com o iPhone, e a gente consegue perceber que os resultados são muito parecidos, tá? Mas
com certeza você saber utilizar a sua câmera e vai ser a melhor das dicas e você vai conseguir aproveitar melhor ainda esse equipamento. Entendi, obrigada. Oi, Heitor. Oi. Eu vejo um grande problema de foto celular é quando você aproxima, né? À medida que você dá um zoom nela, você acaba deformando as bordas, né? E o Smile Light MDP, a meu ver, não vai corrigir isso, né? Você teria que tirar uma foto um pouquinho mais de longe para depois dar um zoom digital. Só que o zoom digital acaba que você vai perder em termos de resolução. Então, assim, até para mostrar para um paciente, né? Aí tudo bem, mas se você for fazer alguma coisa aqui, uma apresentação, né? Tiver para ampliar a foto, você vai ter uma perda de resolução dessa foto. Tem como a gente compensar isso? Você tem uma dica para isso? Sim, tem sim. Bom, a gente acaba tendo esse tipo de deficiência no caso, por exemplo, de tirar uma foto com o celular e fazer uma projeção, né, colocar numa apresentação, por exemplo, porque a câmera do nosso celular está preparada para fazer essa foto e para mostrar na nossa tela ali reduzida daquele equipamento, né? Então, quando a gente passa para um monitor grande ou mesmo para um projetor, isso acaba mostrando esse tipo de deficiência. Mas a gente pensando na questão do MDP, ele vai trazer basicamente a questão da iluminação para definir essa imagem, esse campo da imagem que você vai capturar, trazendo essa iluminação de uma forma mais adequada, e aí a gente vai ter que fazer um conjuntinho ali, né, um contrabalanço, tanto da aproximação do equipamento, como também do zoom. A gente deve usar o zoom, principalmente utilizando a câmera do celular. A gente sabe que existem 2 tipos de zoom. A gente tem o zoom óptico e o zoom digital, e é exatamente ali que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem uma quantidade específica do zoom para usar, eu vou falar um pouquinho disso para vocês também um pouquinho mais para frente, o quanto a gente deve utilizar de zoom no nosso celular para que a gente não perca a definição, então para que depois que eu tire a minha foto ela não fique toda pontilhada e que eu enxergue aqueles quadradinhos, aqueles pixels todos, e eu não posso deixar de usar o zoom e só aproximar. Porque senão, como as nossas lentes, principalmente celulares que tem uma câmera só, normalmente aquela lente grande angular, ela vai fazer aquele barril, né, aquele efeito barril que a gente chama, vai parecer aquela sensação também de olho de peixe, também é chamado. Então a gente precisa fazer uma compensação utilizando esses 2 métodos. Tanto aproximar um pouquinho mais o aparelho sim, como também utilizar o zoom numa certa quantidade. Tá? Tem alguns celulares, principalmente os mais novos, que eles quantificam essa quantidade de zoom que a gente dá, eles mostram ali quantas vezes a gente está aumentando aquela imagem, é o que vai guiar um pouquinho mais fácil para a gente esse tipo de caminho para não perder a definição da foto. Essas lentes que a gente vê, que vende, né, eu até já comprei essas mais ordinárias, né, não melhora muito, né? Não. Normalmente não, porque basicamente a gente faz uma composição de lente. É esse que acaba sendo o grande problema. Você coloca uma lente na frente da lente e isso não dá o mesmo tipo de efeito que se gostaria, ou que você teria numa lente única feita para aquele propósito. Então você acaba perdendo um pouquinho, principalmente da definição da imagem por conta disso. Tá? Então, assim, as câmeras que a gente tem nos celulares são muito boas, a definição é muito boa. A gente sabe que tem essas limitações sim, para fazer uma apresentação, para uma aula. Muitas vezes a gente pode perder um pouquinho ou não ficar tão igual ao que a gente teria numa câmera profissional mesmo, mas isso acaba sendo contornado de uma forma muito satisfatória com o MDP por conta da iluminação. Isso faz bastante diferença na hora de fazer a fotografia. Beleza. Certo? Excelente. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho com relação a esses modos de iluminação, né? Esses grupinhos que eu mostrei para vocês que compõem o MDP, a gente consegue brincar um pouquinho e utilizar eles da forma correta de acordo com uma indicação específica, tá? Então, aqui eu coloquei uma foto com um perfil, né? Uma foto frontal, utilizando somente essas luzes centrais, que seria semelhante ao que eu teria num flash circular ou num flash ring da câmera profissional. Eu vou ter esse tipo de imagem, tá?
Esse não é a iluminação ideal para fazer esse tipo de fotografia específica que eu coloquei para vocês, mas é só para a gente conseguir comparar uma com a outra. O próximo slide é que eu vou mostrar que vai ficar, vocês vão ver que a gente ganha um pouquinho mais de estética, vamos dizer assim, visual para essa imagem. Mas é um tipo de iluminação em que a gente vai utilizar principalmente para ganhar profundidade no campo fotográfico. Então, é principalmente quando eu preciso alcançar algo que está um pouco mais longe, não é o caso aqui, por isso que a luz até acaba estourando um pouquinho de volta, ela fica muito evidente, mas eu vou utilizar quando eu preciso ganhar profundidade. Já a iluminação lateral, eu vou ter um resultado semelhante a exatamente ao flash twin que eu teria na câmera profissional. Então, vejam, eu vou voltar no slide anterior, o perfil de foto que eu tenho aqui, utilizando a iluminação central, e agora utilizando somente a iluminação lateral. Eu consigo ganhar amplitude no meu campo, tá? Então eu ganho em lateralidade. E eu evito a presença de sombras, principalmente, não sempre, tá? Quando eu tenho um objeto que está muito mais longe, eu preciso unificar essa luz lateral com a luz central, exatamente pensando nesse tipo de propósito. Se eu preciso ganhar profundidade, eu vou anexar uma iluminação um pouquinho maior no meu campo ali, mas eu ganho amplitude, eu ganho nessas laterais. Então, reparem novamente na diferença, principalmente na região de canino e de premolar, a visualização que eu tenho nesse tipo de imagem e utilizando a iluminação lateral, como isso aumenta, né? Como o meu campo de visão acaba aumentando. Esse daqui, normalmente, é o tipo de iluminação ideal que a gente indica para fazer esse tipo de fotografia frontal, de dentes anteriores, principalmente, em que a gente quer pegar vários elementos em conjunto, tá? A gente consegue vê-los todos de uma forma um pouco mais uniforme na questão da luz, principalmente. E aqui, exatamente para a gente fazer aquela comparação que eu falei para vocês lá no comecinho, quando eu apresentei aqueles difusores laterais, aqui a gente vê o tipo de imagem que é captada utilizando esses difusores. É o mesmo tipo de luz, a mesma iluminação, os mesmos grupos da foto passada, tá? Do slide anterior que eu mostrei para vocês. Então, somente as luzes laterais acesas, como se fosse um flash twin, mas com essas plaquinhas brancas, vamos dizer, aí na frente, que seriam os rebatedores que a gente teria numa câmera profissional, tá? Essa aqui é a foto ideal para quando a gente quer dar um aspecto mais natural à imagem, tá? A gente ganha essa naturalidade, a gente ganha um aspecto estético um pouco mais próximo da realidade, vamos dizer assim. Então, se a gente for pensar dentro do nosso protocolo, fazer foto final com esse tipo de artifício é muito interessante, porque esse tipo de fotografia traz um aspecto mais próximo à realidade por conta dessa luz não estar tão marcada na estrutura do dente. O dente ele vai refletir a luz que está sendo colocada ali em cima, mas a partir do momento que eu tenho esses difusores, esses rebatedores, essa luz se espalha. Então parece que esse paciente está próximo de uma janela, por exemplo, parece que ele está ao ar livre, e essa foto foi tirada com a iluminação natural. Então isso traz na cabeça, normalmente, das pessoas, né, no nosso entendimento, na captação e leitura dessa imagem, mostra pra gente esse aspecto mais próximo da nossa realidade, se torna mais atrativo. Tá? E também, quando a gente trabalha bastante e quer dar ênfase ou um destaque para tecido mole, é esse tipo de iluminação que eu vou utilizar com esses acessórios, com os difusores, porque eu consigo enxergar todos os detalhes de forma destacada e de forma mais fiel. Esse slide aqui é exatamente para comparar, tá, as duas fotografias, o que a gente consegue ver em maior detalhe, o que a gente consegue tirar de vantagem de cada uma delas. Então a gente tem acima a iluminação lateral sem os difusores e abaixo a iluminação lateral com os difusores. Tá? O perfil de imagem que a gente tem acaba diferenciando um pouco. Bom, agora utilizando todos esses LEDs, os 3 grupos ligados, todos ao mesmo tempo, tá?
Esse tipo de iluminação vai ser mais indicada para eu fazer fotografias de dentes posteriores, porque eu preciso ganhar nas laterais para não criar tanta sombra, e preciso ganhar em profundidade, porque aquele elemento que eu estou focando e que eu preciso fazer a minha tomada fotográfica está mais longe da minha lente. E também vai ser utilizado como protocolo para as fotos faciais, pelo mesmo motivo. A gente vai estar um pouco mais afastado da imagem, né, do objeto, no caso o rosto, que a gente teria que fazer a fotografia, e por conta disso a gente precisa potencializar a nossa iluminação, evitar tanta sombra, principalmente por conta das próprias estruturas que a gente tem no nosso rosto, mas também a gente precisa chegar e com essa iluminação um pouco mais longe, ganhar essa profundidade. Então, para fotos de dentes posteriores e fotos faciais, é ideal a gente utilizar os 3 grupos ligados ao mesmo tempo. Fotos faciais, aqui no caso, eu gosto bastante de fazer com os difusores, principalmente por conta daquele aspecto que eu falei para vocês agora há pouco. Os difusores, eles vão dar uma amaciada, vamos dizer assim, deixar um pouquinho mais, vamos dizer assim, discreta a iluminação artificial que a gente está colocando em cima daquele paciente, daquele rosto. Então, também, voltando principalmente para fotos finais, por exemplo, de tratamentos estéticos, de harmonização, ou qualquer outro tipo de tratamento, mesmo dental, a gente vai fazer uma foto de rosto do paciente, é bem interessante a gente utilizar esse tipo de artifício. Agora, falando sobre o filtro polarizador, que é aquele outro acessório que acompanha o MDP, aquela lente, né, que eu falei que se equipara àquela lente polarizada que a gente tem normalmente em óculos de sol, por exemplo. Esse vai ser o acessório ideal para que a gente faça a tomada de cor desse paciente de uma forma mais fiel e para que a gente consiga obter detalhes intrínsecos, estruturais desse dente. Com esse filtro polarizador, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir... Desculpa. Como a gente está em casa, é um pouco mais difícil, esses acidentes acontecem. A gente vai bloquear o brilho e o reflexo de uma luz artificial que ela possa ter numa estrutura que a gente está captando a fotografia, tá? Então, no caso, a gente tem os dentes com o esmalte, que é a estrutura responsável por causar esse reflexo, por trazer esse brilho de volta, por refletir essa luz. Ele vai bloquear todos esses efeitos que seriam produzidos e refletidos pelo esmalte e vai bloquear esse tipo de interferência no meu campo de visão. Então, para eu fazer uma tomada de cor, acaba sendo muito mais interessante para que eu não tenha nenhuma interferência da luz e do brilho, e eu não corro o risco de escolher normalmente uma cor mais clara do que eu gostaria, do que aquele dente, do que aquele elemento apresenta. Então, para fotos, para essa tomada de cor, principalmente quando você está em dúvida entre duas cores muito próximas e que às vezes, né, ali a olho nu a gente não consegue distinguir muito bem, quando a gente faz esse tipo de fotografia utilizando o filtro polarizador, a gente com certeza tira essa dúvida. Eu coloco ali a minha escala junto, né, com o dente e faço esse registro fotográfico. Primeiro com uma, depois com a outra cor que eu estou ali na dúvida, né, que foram escolhidas. E a partir desse momento eu vou ter a estrutura do dente iluminada, sem interferência de reflexo, e a minha escala de cor também iluminada, sem a interferência de reflexo. E dessa forma eu consigo diferenciar uma da outra de uma forma muito mais fiel e muito mais próxima à realidade do que somente no aspecto visual. Se a gente reparar aqui do lado, esse filtro polarizador ele tem alguns quadradinhos aqui que eles são responsáveis por deixar essa luz aqui passar, né? Então, normalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de fotografia, o ideal é a gente utilizar somente essa iluminação central, tá? Para que toda a luz que seja gerada do meu equipamento possa ser bloqueada por esses quadradinhos que estão aqui nas laterais e que tem o filtro na frente para que esse reflexo não volte para mim.
E tirando todo esse reflexo que a luz provoca na superfície do esmalte, eu consigo enxergar todos esses detalhes anatômicos internos do dente. Então, reparem, né, aí na imagem, como a gente consegue ver toda a translucidez de borda incisal, a gente consegue ver os mamelos dentinários e até mesmo numa composição, seja de uma peça protética ou numa restauração estratificada que a gente faça no consultório, esse tipo de trabalho minucioso e bem detalhado, a gente consegue ter informações essenciais e muito importantes com esse tipo de fotografia. Enviar uma foto como essa para um laboratório de prótese, por exemplo, é muito interessante. Toda a composição de uma cerâmica ou de uma resina que ele faça lá, ele consegue reproduzir isso de uma forma muito fiel e muito detalhada com o restante dos elementos que você possa ter ali do lado e que você queira chegar num resultado estético o mais próximo possível daqueles outros elementos. E existe também uma técnica para a gente utilizar todos esses grupos ligados, né, utilizando o filtro polarizador e os difusores. Nesse caso, a gente faz algumas fotos para obter alguns detalhes específicos. A gente ainda vai ver detalhes intrínsecos do dente, mas principalmente detalhes da anatomia externa. Então, reparem, eu vou voltar um pouquinho o slide anterior. Reparem como aqui eu vejo as arestas, por exemplo, desses dentes anteriores, muito mais evidentes, e eu consigo saber direitinho o contorno anatômico que eu vou dar para esse elemento. E deixar ele com todos os contornos adequados à anatomia natural que ele teria. Tá? Então aqui eu vou ter interferência zero de brilho, né, e de reflexo, então a gente vê que a foto até parece um pouco opaca, é como ela se apresenta, porque esse filtro ele aumenta um pouquinho a nitidez da minha imagem, mas ela se mantém fiel. Tá? A gente olha para esse tipo de imagem, pensa que não é uma imagem muito fiel, porque a gente não vê, a gente sente falta do brilho, né? O nosso olho está acostumado a isso. Mas isso é proposital para não deixar influenciar a nossa visão e o nosso julgamento ali, no caso. E aqui, utilizando todos eles ligados, então a gente tem um pouquinho de brilho, sim, porque eles vão vir dessas luzes laterais, que não estão sendo bloqueadas totalmente com esse filtro polarizador na frente, mas é exatamente para dar um efeito específico para a gente conseguir ter alguns detalhes anatômicos mais precisos. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Estou achando que está todo mundo muito quietinho. Ninguém tem aula muito, visual mas... É assim, parece que eu estou falando sozinho, porque fica um silêncio. Tá falando para a parede, né? Eu não consigo ver a cara de ninguém, porque então não consigo ver se alguém está entendendo, se não está entendendo. Mas, pessoal... Não, mas tá aí uma toada boa, cara. Tá bom demais. Ah, então tá ótimo, que bom. Pessoal, por favor, não fiquem com vergonha, de verdade, podem perguntar, não tem problema nenhum. É um prazer estar aqui e poder ajudar vocês compartilhando todas as informações. Vou falar então um pouquinho sobre a configuração do celular, né, do smartphone que a gente teria ali para utilizar com o MDP. E a gente sabe que cada um vem com um tipo de câmera, vem com uma quantidade de câmeras, e a interpretação das cores de cada um vai ser muito particular de aparelho para aparelho. Como eu comentei agora há pouco, os aparelhos mais novos têm uma facilidade muito maior para isso, porque a gama dessa interpretação de cores e de captação de cores por essas lentes acaba sendo maior ainda. A cada dia essas câmeras têm sido cada vez melhores. A gente, dentro da odontologia, só não consegue usufruir da melhor maneira possível. Mas, basicamente, o que a gente vai precisar para utilizar o nosso celular e utilizar o MDP junto. Ideal, tá? Começar sempre utilizando o aplicativo da sua câmera do celular. Não tem necessidade, não é proibido, tá? Mas não há a necessidade de utilizar um aplicativo para que você tenha fotos adequadas com o MDP. Você pode tirar com algum aplicativo, que às vezes você já tem domínio, tem uma preferência, não tem problema nenhum, mas isso não é um fator essencial para você utilizar o equipamento. Oi, Heitor. Oi. Não é melhor usar o Smile Capture, não, aquele aplicativo?
Agora ele já não tem mais tanta necessidade para esse equipamento. Aquele Smile Capture, ele era um pouquinho mais focado para o caso do Smile Lite anterior, a versão anterior do MDP, tá? Ele não tem essa necessidade, mas tem muitas pessoas que gostam, muitos profissionais que gostam do tipo de principalmente de armazenamento que esse aplicativo faz. Muitas vezes já tem o cadastro de pacientes e acaba facilitando ali na hora de armazenar as imagens, mas não tem diferença e não tem necessidade de utilizar ele para usar o MDP. Tá? Ele é totalmente livre. O Smile Lite anterior, vinha uma caixinha que você tinha que fazer um balanço, né? Um balanço de branco e tudo. Ainda tem? Nesse tem não, né? Não precisa mais, porque isso também foi uma característica que não teve mais necessidade nos celulares, nas câmeras que foram incrementadas, que compõem agora os aparelhos mais novos. Então, não tinha tanta necessidade disso. A gente consegue, normalmente essas câmeras, elas fazem essa regulação, esse balanço de branco de forma automática. Elas não ficam tão viciadas via antes nos celulares mais antigos. Então, por isso que não tem mais essa necessidade. Beleza. Certo? Ideal também que a gente mantenha esse flash do celular desligado, que a gente deixe a iluminação toda por conta do MDP. Tá? Porque o que acontece? No celular, ele faz essa distribuição e essa potência, né, essa regulação de potência do flash de forma automática. Então, quando a gente vai lá na nossa câmera, aponta para um objeto ou para algum lugar, e a gente vai ver que um quadradinho vai aparecer ou algum sinalzinho vai aparecer na nossa câmera para que ele mostre onde está sendo o meu ponto focal, tá? Daquela imagem que eu estou capturando. E dependendo da quantidade de luz ou falta de luz que eu tenha nesse ponto, o meu equipamento, o meu celular, vai jogar uma luz automaticamente para compensar essa luz extrema ou essa falta de luz que tenha naquele ponto de foco que eu selecionei, tá? Então, por isso que é ideal que a gente deixe a iluminação só por conta do equipamento, porque a gente vai ver a imagem ali na tela do celular para poder regular, e aí assim que a gente achar que aquela imagem está adequada, que aquela iluminação está adequada, a gente vai e pode capturar a imagem. No caso do iPhone, existe um modo que é chamado de Live Photo, que ele fica na lateralzinha, na parte de cima da câmera. Ele aparece bem no centro normalmente. Ele é um modo que ele grava, né, um pouquinho antes e um pouquinho depois do momento em que você tirou a foto. Ele faz um pequeno vídeo para que você possa selecionar ali algum momento mais adequado. Eu indicaria desligar esse modo, porque normalmente ele acaba prejudicando um pouquinho na estabilidade da imagem. Então ela pode ficar tremida, né, ou embaçada um pouco mais facilmente do que se a gente deixasse desligado. Então eu normalmente não uso ele ligado, acaba facilitando um pouquinho na estabilidade para eu conseguir uma foto mais nítida, sem tantas irregularidades assim na estabilidade. E não tem necessidade da gente deixar modos automáticos ou modos profissionais ligados, tá? Normalmente esse tipo de fotografia ela é voltada mais para quando a gente está fazendo fotografias de ambiente, fotografias externas, e ele faz uma certa maquiagem, vamos dizer assim, para compensar algumas iluminações que a gente teria no dia, que podem ser extremas e que a gente não regularia, tá? Então ele faz esses ajustes de forma automática. Como a gente está ajustando tudo aquilo de forma manual, toda a iluminação de forma manual no MDP, a gente não tem necessidade desses modos acionados para fazer a fotografia, tá? Não é que seja proibido também, mas tem pessoas que gostam do resultado, e isso varia também bastante de celular para celular, mas eu normalmente não indico, porque pode causar um pouquinho mais de frequência de acabar desagradando
qualidade da fotografia que você vai obter. Então, não é necessário nenhum tipo de aplicativo, tá? Mas se você tem costume de utilizar algum ou quer dar algum efeito com esse aplicativo, não tem problema nenhum você utilizar, tá? Eles são completamente opcionais e podem ser utilizados também depois que você obteve a sua foto para fazer algum ajuste de brilho, mudar um pouquinho, às vezes a foto fica um pouquinho inclinada, você pode mudar, ajustar essa angulação também. E como fotografar? Então, são pontos muito importantes, tá? A gente precisa sempre aproximar o aparelho, aproximar o equipamento, sim, do rosto do paciente, principalmente quando a gente vai fazer uma foto intraoral, por exemplo, a gente vai precisar chegar um pouquinho mais próximo, sim, do paciente com esse equipamento. Mas, exatamente para que a gente não tenha aquele problema, como eu comentei um pouquinho mais cedo com vocês, da questão, por essa câmera, causar um certo abaulamento da imagem, a gente perde a fidelidade, né? Então, o restante da imagem ali nas laterais ele fica mais curto, o que está mais no centro da imagem fica mais gordinho. Então, eu perco a fidelidade. Vai parecer que o meu dente é muito gordo, o meu dente incisivo central, ou o nariz da pessoa, se eu estou fazendo uma foto facial, ele é mais protuberante, mais gordinho do que é realmente. Então, para eu não ter esse tipo de problema, eu vou aproximar o equipamento, mas também vou dar o zoom na minha câmera. O ideal é eu chegar mais ou menos numas 2 ou 3 vezes de ampliação, tá? Principalmente desses celulares mais novos, a gente consegue ver essa quantificação presente ali na tela quando a gente dá um zoom. Alguns vão mostrar uma barrinha, né? E conforme a gente aumenta ou diminui, a gente vai ter um indicadorzinho nessa barrinha. Quando é esse tipo de caso, que a gente não consegue ver um número específico, então eu não vou saber se são 2 ou 3 vezes, o ideal é a gente chegar quase próximo à metade dessa barrinha, tá? Nem chegar até lá, porque senão a gente começa a perder a definição. Então, quando a gente dá muito zoom, então se a gente tem medo de aproximar o equipamento e dá muito zoom, a gente vai ver aquela foto toda quadriculada e com a perda de definição. Então, depois que eu tiro a foto, eu vou olhar aquela foto lá na minha galeria. Se eu der um zoom, eu vou enxergar quase todos os pixels que eu teria na captura da fotografia, tá? Então, para eu não ter esse tipo de problema, eu vou fazer exatamente o equilíbrio entre um e outro. Eu vou dar um zoom na câmera até um certo ponto, então umas 2 vezes ou 3 vezes, e depois vou também aproximar o equipamento do local onde eu quero fazer a fotografia. Combinando esses dois, eu vou ter uma foto sem prejuízos na qualidade, na definição, e sem prejuízos de fidelidade também. Bom, muito importante a gente definir o foco, tá? Para que a gente veja a imagem também de uma forma mais nítida, tá? Porque o celular ele vai regulando e vai adequando a abertura da minha lente, o quanto de luz está entrando e está saindo. Então aqui, por exemplo, a gente vê aqui no centro um círculo, né, amarelinho, é o ponto em que foi escolhido para fazer o foco daquela imagem para captura. Normalmente nos celulares a gente tem, aparece um quadradinho ou um círculo também para mostrar onde a gente selecionou ou onde a câmera automaticamente determinou como se fosse o foco, e eu posso mudar isso para algum outro ponto se eu quiser. Muitas vezes também aparece algum símbolo na lateral, tá? Principalmente desses celulares mais novos. Aparece uma lâmpada, aparece um solzinho, e se eu arrastar o dedo para um lado ou para o outro, ou para cima e para baixo, vocês percebam depois, se ninguém nunca testou isso no celular, percebam que a gente vê uma imagem mais clara ou uma imagem mais escura. O que isso significa? É igual lá numa câmera profissional, ou, para ser ainda um exemplo mais próximo, é como se fosse a pupila do nosso olho. Se eu abrisse muito ou se eu fechasse muito ela, o quanto de luz que eu permito passar por esse espaço, tá? Então, se eu aumento, eu vou ver uma quantidade de luz muito grande, um brilho excessivo, é que está entrando muita luz na lente da minha câmera. É quando
eu acordo logo de manhã e vou logo para a janela e abro meu olho e vejo aquela luz super forte em cima de mim. Ou então, se eu deixo ela bem baixinha, é exatamente a minha pupila bem contraída e que eu quase não percebo essa entrada de luz no meu olho. Quase não se tem essa entrada de luz na câmera. Tá? Então, por isso que é importante e é mensurável isso de uma forma muito simples no nosso celular. Quando a gente está fazendo isso com a câmera, a gente vai, tira uma foto com uma abertura específica, se não ficou boa, a gente vai, faz o teste com a outra. Normalmente a gente tem uns padrões, né, para serem utilizados, mas dependendo da situação pode acabar variando ou a gente precisa regular isso e no celular acaba sendo muito mais prático também na nossa correria do dia a dia. E aí a gente vai fazer o ajuste da iluminação de acordo com o necessário. Então, se é um dente posterior, eu vou ligar os 3 grupos. Se é um dente anterior, dá para ligar só os laterais. Eu vejo se tem sombra, se eu preciso ganhar profundidade. Isso tudo eu vou brincando com o meu MDP ali, fazendo esses ajustes de forma bem rápida ali em cima, naqueles botõezinhos. Quando a gente faz foto facial, o ideal, né, quando a gente vai pegar o rosto completo, o ideal é a gente utilizar o MDP na vertical, tá? Aqui nessa foto a gente está fazendo uma foto extraoral, né? A gente precisa deixar sempre o equipamento, tanto o MDP quanto o nosso celular, sempre seguindo o mesmo longo eixo da estrutura que a gente está tirando a foto. Então, como a nossa boca ela é mais larga do que alta, vamos dizer assim, a gente tira com os equipamentos sempre na horizontal. O rosto vai ser diferente. Ele é mais alto, vamos dizer assim, mais comprido do que largo. Então, a gente precisa virar os equipamentos, deixar o celular no mesmo longo eixo em que eu tenho o meu rosto. Porque senão eu perco informações do centro da minha foto, do objeto principal, que seria o rosto, e eu ganho muito fundo. Então, eu vejo muito nas laterais da pessoa e pouco do rosto. E aqui são alguns exemplos de fotografia, no caso, essas aqui, como eu falei para vocês, lá no comecinho também, são mais recentes e são tiradas com o meu outro celular, com o iPhone. Então, a gente vê a questão da qualidade de imagem, né, e da quantidade de detalhes. Eu não utilizei nenhum tipo de aplicativo para nenhuma dessas fotografias, nem essa e nem as outras que eu vou mostrar. A única coisa que eu fiz foi ajustar a inclinação, porque muitas das vezes eu tiro em algum evento ou em alguma aula e às vezes eu estou em pé, às vezes eu estou sentado, eu não consigo padronizar isso muito certinho e aí acaba ficando às vezes um pouco inclinado para um lado e para o outro, eu ajusto isso depois. Então, mas para vocês verem a riqueza de detalhes que eu consigo ter, esse caso aqui foram só as luzes laterais com o difusor de luz, então reparem como essa luz está bem espalhada, né, na estrutura do dente. Aqui eu já tenho, vai ser essa e a próxima imagem para eu comparar com e sem o difusor. Aqui nesse caso, ainda sem o difusor, sem aquela plaquinha branca. Então a gente vê as luzes mais marcadas nesse reflexo, né, no esmalte. E aqui com esse aspecto parecendo mais natural, com a luz melhor distribuída. Então, quando a gente olha, né, não sei se todos têm esse mesmo tipo de impressão, mas normalmente a maioria tem. Quando eu vejo esse tipo de fotografia aqui, ela acaba me agradando um pouco mais no aspecto de pensar num sorriso desse como sendo algo para eu almejar do que essa, tá? Mais alguns aspectos nesse tipo de fotografia, principalmente técnicos, então, para dentistas, por exemplo, pode se tornar um pouquinho mais atrativo. É bacana como isso se apresenta para a gente no dia a dia. E aqui a última, também para a gente comparar, essa daqui também só com iluminação lateral, tem o difusor e aqui com o difusor. Tá? Parece que fica um aspecto mais aveludado, um pouco mais acetinado das estruturas, né, dos elementos. Então isso faz uma mudancinha no nosso entendimento interno, né, na hora que interpreta esse tipo de imagem. É mais ou menos parecido com uma foto, quando você faz um flash circular e com o flash twin.
Sim, exatamente. Com Flash Twin, você tem esse aspecto mais ou menos bem mais natural, né? Bem mais bonito, tem menos brilho, né? Igual você está mostrando aí. Sim. E aí não esquecer que a gente precisa dos rebatedores também para ter esse tipo de efeito, né? Então, muitas vezes eu já utilizei, às vezes até em curso que eu participava, às vezes não tinha um rebatedor, eu ia utilizar um Flash Twin, eu chegava e colocava uma folha de sulfite. Eu encapava o meu flash nas laterais para dar esse efeito, né? Como se fosse uma placa branca para ficar esse efeito acetinado, para tirar uma foto final, por exemplo. Então, essas diferenças de texturas e de como elas se apresentam para a gente faz toda a diferença no entendimento que a pessoa vai ter da sua fotografia. Então, é bem bacana a gente poder brincar com isso e esse equipamento poder oferecer isso para a gente de uma forma super fácil. iPhone ou Samsung? Esse daqui é um iPhone. É um iPhone XR, no caso, que eu tenho. A impressão que eu tenho é que a foto... Eu tenho um iPhone, né? Mas a impressão que eu vejo com as fotos do Samsung são melhores que do iPhone. Será que é impressão ou é realidade? Olha, normalmente no Samsung a gente tem esse tipo de impressão sim, tá? Mas eu acredito que seja muito por conta até da própria definição da tela do celular do que necessariamente pela foto em si. Muitas vezes a gente vai abrir essa foto num outro dispositivo, a gente vê ela se apresentando de uma forma completamente diferente. Então, dá um pouco dessa impressão, sim. Mas as câmeras do Samsung, elas têm um potencial um pouquinho maior de definição, tá? Isso tem, sim, uma diferença para os celulares da Apple, no caso. Tá? Eles acabam ganhando um pouquinho nessa definição. Esses celulares novos que vêm com mais de uma câmera, esses celulares novos agora, que vêm com 1, 2, 3 câmeras, e eles se encaixam perfeitamente no Smile Light sem problema. Sim, encaixam. Exatamente para a gente poder ajustar aquele adaptador, a gente vai conseguir deixar a câmera específica mais centralizada naquele quadradinho. Então, a gente vai saber qual dessas câmeras que a gente vai normalmente utilizar e vai deixar ela centralizada naquele quadradinho para ficar mais adequado para fazer a fotografia. E aí a gente só vai ajustando ali do lado para se tornar mais adequado para aquele modelo de celular. Beleza. Certo? Certo. Oi. Quanto de diferença que você acha que tem para uma fotografia com a câmera, né, convencional? Tem alguma foto aí que dê para comparar? Fala um pouquinho, por favor, disso. Então, a câmera profissional, eu não tenho nenhuma foto nesse computador, nessa apresentação aqui, mas a diferença principal que a gente tem é com relação à definição, tá? A câmera, ela vai proporcionar uma captura de imagem que seja capaz de ser reproduzida de uma forma muito maior do que a gente vê ali na tela dela, tá? Ou mesmo que a gente veja na tela do computador quando a gente passa essa imagem para lá. Então, é possível que a gente tire uma fotografia com uma câmera profissional e ela seja ampliada para ser colocada como se fosse um quadro ou um pôster, tá? Então, ela já vem com essa programação, vamos dizer assim, na sua produção, tá? Ela é capaz de fornecer esse tipo de imagem, ela ser ampliada muitas vezes. No celular, a gente tem esse tipo de problema. Então, é difícil eu tirar uma foto com o meu celular e conseguir fazer um quadro ou um pôster muito grande com a imagem que foi captada com essa câmera, porque ela não tem tanto potencial como uma câmera profissional. A gente pensando nas vantagens, a gente pensando principalmente quando vai montar uma aula que a gente vai projetar num espaço muito grande, ou que a gente precise aumentar muito ou detalhar muito um campo específico daquela imagem, aí eu tenho uma limitação de tirar com o meu celular. Quando eu estou vendo, por exemplo, esse tipo de imagem, e a minha intenção é ter aquelas imagens para documentar meu paciente, para ter meu controle no consultório, para mostrar ali na minha TV ou no monitor do meu computador, ou para postar nas redes sociais,
a câmera do celular é muito mais do que suficiente. Tá? A gente não teria necessidade, vamos dizer assim, de ter uma câmera profissional para colocar uma foto desse tamanho aqui no Instagram, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, claro, fica muito boa, fica muito bonita, fica. Mas a gente também tem o nosso celular, que também tem uma câmera muito boa e que também vai ficar muito bonito para esse tipo de trabalho, para esse tipo de proposta. Entendi, obrigada. Tá certo? Muito bem. Qualquer coisa podem ir perguntando, hein? Eu vou passar aqui agora com relação a alguns acessórios. Esses aqui, a partir de agora, são acessórios à parte, tá? O difusor, o filtro polarizador, esses dois já vêm junto com o equipamento, mas a gente tem alguns acessórios à parte para melhorar ainda mais, às vezes para algum propósito específico, a experiência de cada um. Esse primeiro é chamado de Flex Arm. Ele é um braço articulável, que a gente pode prender em alguma bancada, em alguma superfície, uma mesa, por exemplo, ou até mesmo no braço do raio-x ou da própria cadeira, do refletor. E a gente deixa esse braço lá, ele nessa parte aqui pode ser articulado para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e a gente pode deixar o MDP já acoplado ali, ele tem um encaixe lá embaixo, como se fosse de um tripé, vamos dizer assim, e a gente deixa o MDP acoplado ali, a gente pode aproximar e afastar do paciente conforme a necessidade, ou deixar ali estável para fazer um vídeo, por exemplo, de um procedimento completo, e ele ficar filmando de cima. Eu posso fazer esse tipo de utilização para ele também, tá? Ele vai trazer um pouco mais de estabilidade para minha fotografia, porque como é um suporte fixo, não tenho problema se às vezes eu tremo muito com a minha mão, ele vai estar lá preso, e acaba facilitando um pouquinho o uso por ficar ali próximo e você poder afastar ou trazer para perto do paciente, caso necessário. Heitor. Oi. Eu posso fazer, eu tenho aqui muitos cursos que eu dou demonstração ao vivo, né? Eu posso usar essa luz, ela pode ficar direto ligada, fazendo a filmagem e ela acesa direto? Pode. Foi como eu falei lá no comecinho, ele vem já de fábrica com uma configuração específica para desligar depois de 5 minutos que você não mexe. Então ele já vem com essa configuração que ele desliga sozinho, tá? Mas a gente consegue fazer uma mudança no software, nessa programação, para quando você apertar o botão específico para isso. E aí você pode fazer de um jeito, voltar para o outro, como for mais conveniente para você. Então, por exemplo, algumas vezes eu acabo fazendo uma demonstração, mesmo agora que eu acabo fazendo aqui de casa, eu utilizo o meu celular, coloco lá em cima para filmar, coloco o MDP para fazer a iluminação, eu tirei esse desligamento automático, e aí ele acaba funcionando como um iluminador direto ali. E qual que é a autonomia dessa bateria e quantas horas isso aí funciona? Ele sempre ligado na tomada e ficar lá direto por volta de umas 4 horas. Ah, beleza. Tá bom? Se você quiser fazer, por exemplo, essa demonstração e quiser manter ele ligado na tomada, não tem problema também, ele funciona do mesmo jeito. Ele pode ficar ligado na tomada direto? Pode, ele continua funcionando. Bacana. Tá bom? Beleza, obrigado. Imagina. A gente tem também esse outro acessório, que é chamado de monopod. Ele é como se fosse aquele pau de selfie, vamos dizer assim. Ele vem para trazer um pouquinho mais de estabilidade também para a fotografia. Você consegue segurar o equipamento todo com uma mão só, a outra mão consegue ficar um pouco mais livre. E ele vai ele vai conectar por Bluetooth com o celular. Por conta de algumas configurações, a gente não tem a possibilidade de aumentar ou diminuir o zoom com esse equipamento, ele precisa ser feito manualmente no celular, mas a gente consegue acionar a câmera por esse dispositivo. Então a gente tem um botãozinho ali da câmera, a gente consegue pressionar ele e ele conectado por Bluetooth com o celular, ele faz essa foto apertando diretamente no acessório. E por último, para quem às vezes utiliza levando esse tipo de equipamento, trabalha em vários consultórios ou gosta de levar para curso e transporta muito, para fazer isso de uma forma mais segura, existe uma maleta específica para transporte,
o equipamento já vem numa caixinha, toda espumada dentro, né, para ter uma certa segurança, mas se esse transporte vai ser excessivo, a gente recomenda que seja numa maleta adequada. Existe esse que é chamado de hard case, que é exatamente para deixar todos os acessórios ali guardados em locais específicos, ter um lugar para o carregador e tudo mais, e tudo ficar seguro se você precisar transportar muito esse equipamento. Tá? Então, são 3 acessórios aí opcionais que existem à parte para a gente poder usufruir de resultados ainda melhores com esse equipamento. Tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o MDP, sobre a configuração, utilização, alguma coisa? Acho que tá beleza. Não, tudo ok. Tudo certo. Maravilha. Então, só para a gente complementar e finalizar essa nossa aula de fotografia, eu vou apresentar para vocês, bem rapidinho, 2 outros acessórios que a gente tem para fotografia dentro da Smileline. São acessórios bem diferentes do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Opa, achei que era alguém perguntando. Então, são alguns acessórios que a gente tem também da Smileline, que tem diferenciais bem legais para o nosso dia a dia. Tá? O primeiro deles é o Flexi Palette, é uma linha de contrastes de fotografia. Então, é aquele fundo preto que a gente utiliza para dar destaque para as estruturas, né, para os dentes, como os dentes são claros, e esse fundo escuro vai causar esse contraste, essa diferença, essa evidenciação do elemento que a gente está fazendo a fotografia, vai dar destaque para o dente. Por isso que é muito importante a gente utilizar contraste na fotografia, tá? A gente consegue destacar essas estruturas de forma mais fácil. E qual que é o diferencial, tá, do Flexi Palette, desses contrastes? Todos eles são flexíveis. Então, eles são feitos com uma folha de cobre interna, que é dobrável, todo recoberto com silicone, que é esse Plastimed, e como é um silicone, ele não tem látex na composição, ele é completamente seguro, ele é hipoalergênico, muito mais confortável para o paciente, ele também tem tamanho reduzido, e por ser dobrável, a gente consegue adaptar se por acaso aquele paciente tiver uma alimentação de abertura, ou tiver uma cavidade um pouco mais estreita e eu não consiga, precise ajustar em algum local nas laterais, por exemplo, esse contraste eu vou conseguir sem incomodar o meu paciente e a fotografia vai sair de forma muito mais fácil e mais rápida. Eu tenho 3 formatos diferentes, são 4 modelos, mas 3 formatos diferentes que eu vou mostrar para vocês. Eles podem ser autoclavados, tá? A gente tem aí um ângulo de possível da gente poder dobrar esses contrastes, que seria ali por volta de 30 a 45 graus. Eles são completamente livres de reflexo, são totalmente opacos, independente da intensidade de luz, independente de ser com MDP ou de ser com uma câmera profissional. Ele é totalmente livre e não vai refletir essa luz de forma nenhuma. O primeiro modelo, né, e o primeiro formato é esse chamado de formato A. Ele é utilizado para esse tipo de fotografia, como tem aqui embaixo essas 2 imagens, para a gente ver a diferença, né, com e sem o contraste. A quantidade de detalhes que eu consigo ver, principalmente até de caracterização, principalmente nessa borda incisal, acaba sendo muito mais fácil de ser visualizado aqui do que nessa foto. Eu consigo delimitar muito melhor se eu tenho algum problema voltado principalmente com o tamanho de dente, mesmo que seja algo mínimo. Quando eu coloco um contraste lá atrás, essa visualização se torna ainda mais fácil. E vai ser utilizado, no caso, o formato A, principalmente para essas fotos frontais, para essas fotos da região anterior. Então eu vou colocar, né, na arcada do paciente, nessa região oclusal, para fazer essas fotos, principalmente da região frontal. O grande diferencial desse
contraste, que além de ser flexível, ele tem essas protuberâncias laterais aqui para ganhar uma amplitude. Então, mesmo que seu paciente tenha uma abertura bem grande lateral dessa comissura e tenha um corredor labial muito grande, ele vai conseguir cobrir totalmente isso lá atrás, então você não vai ver de forma nenhuma o fim do contraste ou um pedacinho da bochecha do paciente encostado ali, porque ela consegue fazer esse tipo de afastamento. O formato B, que é esse outro aqui, esse outro modelo, ele tem essas extremidades arredondadas tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Reparem que os formatos são iguais, somente com tamanhos diferentes, e isso é de forma proposital. Esse contraste vai ser utilizado para, principalmente, fotografias de regiões mais lateralizadas, por exemplo, fotos de caninos ou de premolares. Então a gente consegue apoiar lá dentro, junto ao céu da boca, ao palato, a gente consegue apoiar e fazer esse contraste para essas estruturas que são mais lateralizadas. E para fazer uma foto localizada daquela região, é muito difícil, quase impossível a gente fazer, por exemplo, com esse formato anterior que eu mostrei para vocês, tá? Porque a gente não vai conseguir lateralizar e deixar ele angulado ou inclinado lá dentro nessa região. Então ele tem esse formato específico e esses dois tamanhos diferentes, porque se o paciente tiver uma limitação de abertura, ou se for um paciente, por exemplo, uma criança e tenha uma boquinha menor, uma arcada também menor, eu vou conseguir utilizar esse tamanho também menor para fazer esse tipo de contraste, tá? Para a gente utilizar principalmente nessa região inferior anterior, para fazer o contraste ali de trás, também esse tamanho principalmente menor é o ideal para caber ali. A gente sabe que a arcada inferior é um pouquinho mais estreita, então acaba sendo bem interessante para esse tipo de utilização também. O formato C, que é esse daqui, ele parece um X ou um H, ele tem esse formato diferente, exatamente para ele conseguir fazer um contorno da região labial, essa região aqui superior, em uma foto oclusal. Então eu consigo fazer uma leve retração de lábio, mas consigo principalmente cobrir aqui onde apareceria, né, como nessa foto aparece o meu afastador plástico, ou muitas vezes eu vejo o lábio do paciente, ou vejo o bigode do paciente, muitas vezes acaba aparecendo aqui, ou o nariz, e a gente consegue fazer o contraste dessa região também, para evidenciar esses limites dentais e a gente conseguir analisar de uma forma mais fiel todas essas inclinações e como elas se apresentam numa vista oclusal, tá? Também esses dois tamanhos diferentes, um pouquinho maior e um pouquinho menor, pensando exatamente nisso. Um paciente que tem uma arcada maior, uma arcada menor, um paciente adulto ou criança, ou com alguma limitação, eu posso utilizar ou um lado ou o outro. Esse V que a gente vê aqui, esse vinco, né, é exatamente para a gente encaixar na região de freio labial e isso não incomodar o paciente. Então, lembrando que todos esses formatos são flexíveis, são emborrachados, então acaba sendo muito fácil, com formatos bem diferentes para a gente utilizar como contraste no nosso dia a dia. E aqui que a gente tem uma outra opção, isso aqui é voltado principalmente para as pessoas que utilizam a câmera profissional, acaba sendo indispensável, mas para a gente até fazer uma certa melhora também, às vezes no nosso campo de visão, a gente pode utilizar esse tipo de dispositivo. Ele tem o mesmo formato daquele modelo que eu mostrei, o formato A, mas ele tem uma cor diferente. Ele fica nesse cinza 18% acromático, é um cinza totalmente neutro, que é capaz de balancear, né, tirar aquele vício talvez de uma cor específica que a gente esteja vendo e a gente conseguir enxergar essa cor de uma maneira um pouco mais fiel. Isso muitas vezes a gente precisa fazer na câmera profissional, porque devido à quantidade de luz que a gente utiliza e a frequência daquele flash, a lente vai ficando um pouco viciada, vamos dizer assim. A gente usa esse tipo de equipamento para neutralizar o campo daquela câmera e aí ele se reprograma, faz aquele balanço de branco que a gente diz, ele
se reprograma e volta àquela imagem não viciada de antes, tá? Então, ele não é um dispositivo necessariamente para a gente tirar a foto, que vai aparecer como um contraste, mas ele vai ser utilizado para fotografia, para neutralizar um pouquinho o campo de visão da lente, principalmente da câmera profissional, ou até mesmo do nosso olho, para a gente conseguir enxergar um pouquinho mais fiel àquela cor que a gente está vendo ali no dente. E para finalizar, a gente tem alguns retratores ou afastadores para fotografia, quanto também para escaneamento, que são bem diferenciados também no mercado, porque seguem essa mesma tecnologia do Flexi Palette que eu mostrei para vocês, tá? Eles também são flexíveis, têm alguns formatos específicos para serem usados em regiões específicas da boca, tá? Eles também são opacos, não refletem de forma nenhuma, podem ser autoclavados e são muito mais confortáveis na boca do paciente. O primeiro modelo é esse modelo Up, que vem esse parzinho aqui, na verdade, a gente fazer esse afastamento até a região mais posterior, de uma forma muito mais simples, muito mais eficaz, e sendo flexível a gente consegue adaptar na boca do paciente. Então reparem aqui na comparação, né, entre um e outro, eu afastando com ele, afastando com o meu espelho, por exemplo, eu aumento o meu campo e com algo muito mais discreto e que incomoda menos o meu paciente. E para fazer fotografias, por exemplo, principalmente fotos oclusais, a gente utiliza bastante para afastar o tecido mole da bochecha da superfície do dente. E a gente tem também, por último, o modelo Low, que é para ser utilizado na região de baixo, e ele vai ser super inovador, bem diferenciado, porque ele vai ter essas duas abas que vão ser capazes de, dobradas, conseguir afastar tanto a língua do paciente como a bochecha. Tá? Então a gente afasta essas duas estruturas ao mesmo tempo, apoia ela atrás do último molar que o paciente tiver, e eu consigo fazer um escaneamento e uma fotografia dessa região de uma forma muito mais adequada. Tá? Então, comparando aqui com o que eu teria com o espelho, consigo fazer esse afastamento duplo com um dispositivo só. Tá? Principalmente pensando em scanners que tem algum problema com relação a reflexo, né, que pode interferir na imagem que está sendo escaneada por ele. Esse tipo de afastador acaba sendo bem vantajoso por ser totalmente opaco. Então ele não vai interferir nessa captura de imagem, nesse escaneamento do equipamento. Pessoal, falei muito. Espero que estejam todos acordados ainda. Queria agradecer, primeiramente, a atenção de vocês. Aqui eu deixei os meus contatos. Se por acaso vocês quiserem tirar alguma dúvida, mesmo que seja um pouquinho depois, pedir algum outro tipo de informação, pedir ajuda, fiquem à vontade, tá? Eu estou à disposição. Qualquer coisa, se perder o meu contato, falem com a Dayana também. A gente está à disposição para ajudar vocês e sanar as dúvidas e mostrar coisas que realmente são relevantes e são inovadoras. A gente também está presente nas redes sociais, então sigam a gente lá no Instagram, no Facebook. Todas as novidades que vêm surgindo, a gente vai colocando lá também. E agradeço a atenção de todos vocês até agora, me escutando. Oi, Heitor, em nome aqui dos meus alunos, né, da minha turma que está assistindo aqui, eu queria agradecer a sua participação. Acabei de te adicionar aqui no Instagram, né? Bacana, assim, porque o que eu acho, né? Porque eu trabalho já com fotografia há muitos anos, né? Na minha condição de professor, a foto exige a necessidade de uma lente macro, de flash circular, twin, tocha, aquela coisa complicada, né? Que, na verdade, quando eu era mais novo, eu adorava, tinha maior paciência, investia muito nisso, né? Estava sempre fazendo curso e tal, e à medida que o tempo vai passando, você vai ficando meio com preguiça, né? Hoje eu sinto que eu sou uma pessoa menos exigente com as minhas fotografias do que eu era no passado, né?
porque acaba que hoje eu não tenho tanta preocupação com as críticas, né? Hoje eu não tenho tanta preocupação com a forma, né? Eu tenho mais preocupação com o conteúdo, né? Mas eu acho uma dificuldade muito grande, né? No nosso curso de especialização, aqui a gente está com alunos de várias turmas nossas de especialização. Para eles, a gente dá aula de fotografia, mas falar com eles, para o objetivo deles, né? Que é rede social, que é promoção para o paciente, que às vezes é mostrar num evento, mas não é com uma tela igual a gente tem hoje, né? Com telas maravilhosas, grandes, enormes. Eu gostaria de simplificar um pouco a fotografia. E o Smile Light acaba que é uma possibilidade bem mais fácil para eles, não só em termos de custo, né? Apesar de Daiane depois vai passar, né? Em termos de custo e tudo, mas assim, mais pela simplificação de técnica, né? De ser mais simples, de ser e tornando isso mais democrático, né? Mais acessível, né? Então, eu acho bacana isso. Realmente, eu tenho o Smile Light antigo, né? E tinha essa complicação de você fazer o white balance, de você ter que... A capa do celular, ele vinha com vários adaptadores. O celular que eu tenho hoje já não adapta lá mais, porque eu tenho o Plus, que é maior, né? Então, ele virou um objeto nem de decoração, né? Fica empilhado numa assim, eu tenho mais, né, Heitor? Não para usar, né, no meu consultório, porque eu gosto de ter os materiais para poder saber ensinar para as pessoas a usar, disponibilizar para os meus alunos e tudo, né? Só que se você for ficar comprando tudo, chega um ponto que isso vira uma coisa perdulária, né? Acaba que você gasta um dinheiro que você não vai utilizar. Então, assim, a forma que você apresentou, né, de uma forma bem legal, bem tranquila, bem completa, eu achei muito bacana, né? E eu acho que seria interessante, Daiane, voltando a gente à realidade, né? Seria interessante você levar depois lá na especialização, para os alunos poderem trabalhar, né, poderem usar, para ver realmente a facilidade e a qualidade, né? Porque pelo que o Heitor apresentou, realmente achei bem parecido com as fotos que a gente tira com o Ultimax, que são bem mais caras, mais complexas, mais complicadas. Então, assim, eu achei muito bacana. Mas, logicamente, que vai depender do custo, né? Então, mas agradecer a Daiane aí pela disponibilidade, agradecer ao Heitor, né, pela excelente aula. Nós vamos ter uma próxima, né, Daiane, depois de moldagem. Eu queria que você fizesse um banner, não vou divulgar de novo. Mas aí, Daiane, obrigado aí pela sua disponibilidade em apresentar essa técnica. Ao professor Heitor também nos apresentar uma brilhante aula. E você colocar para os alunos aí, não sei se você vai colocar agora ou passar por ele pelos contatos, né? E que eles o que eles precisam em termos de custo para adquirir o equipamento, né? Mas realmente é bastante interessante. Pois então, eu gostaria também de estar agradecendo mais uma vez, né, pela oportunidade de estarmos todos aqui juntos. É muito bacana mesmo. E a gente vai estar disponibilizando para todos os alunos, né, que participaram dessa aula, 10% de desconto em todos os materiais que foram apresentados, desde o Smile Light até mesmo o Flex Palette, que é o fundo para fotografia. Amanhã eu vou estar entrando em contato com os alunos, passando para eles o voucher do desconto. Aí tem uma data, né, limite, são 15 dias para poder estar usando esse desconto. E aí qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. E quando voltar, se Deus quiser, estamos aí firme e forte. Com certeza, levo lá sim para todo mundo poder estar testando, experimentando. Será um prazer. Passa para ele o seu contato depois. Pode deixar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar antes para decidir se compra e tudo mais, pode vir falar comigo também. Se quiser dicas de como utilizar. Eu acho bastante importante ter esse tipo de procedimento no dia a dia para a gente usar e incluir no nosso atendimento, na nossa rotina. Utilizando o MDP e fazendo as fotos pelo celular, a gente acaba economizando muito tempo. E a gente sabe que isso é muito importante no nosso dia a dia, a gente fica correndo para lá e para cá. Com essa pandemia toda, a gente
precisa de mais tempo para poder higienizar, para poder fazer todos os procedimentos e tudo mais. Então, o tempo é muito importante para a gente. E para a gente não negligenciar nenhum tipo de procedimento, como a fotografia, que, como eu mostrei para vocês, é muito importante, acaba sendo super prático e super vantajoso para utilizar. Então, qualquer coisa, venham falar comigo também, à disposição. Muito obrigado. E é importante para eles também, para a comunicação com o protético, né, Heitor? Que a gente tem aqui muitos alunos que são do interior, que trabalham com protéticos de cidades maiores ou de Belo Horizonte, né? Então, essa comunicação com o protético, passar essas informações, né? Igual você mostrou, a lente polarizadora, os detalhes da anatomia intrínseca do dente, né? Então, é muito bacana para eles, né? Muito legal, né? Muito legal mesmo. É uma vantagem bem legal também, bem bacana, e que também minimiza vários erros que a gente pode ter no dia a dia, pensando em estética principalmente, que é algo que o paciente normalmente já vem cheio de expectativa, com um olhar crítico muito grande. A gente diminuir essa possibilidade de erro acrescenta não só tempo para a gente, mas qualidade no nosso trabalho. Então, é fantástico. Sem dúvida. Alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer para ele? Aproveitar o Heitor. Adicione ele nas redes sociais, né, no Instagram, e aí qualquer coisa também, dúvida depois, né? O Heitor vai achar ruim, né? De mandar mensagens para ele, né? Pode também, se precisar. Porque depois, né, com o dia a dia clínico, ele fala, poxa, poderia ter, será que serve para isso? Será que eu posso usar nessa condição, né? Sim, então é bom para eles terem certeza, né? Ou fazer o investimento para ver, já fazer sem arrependimento depois, né? Já com as dúvidas. Exatamente. É isso aí. Foi muito bom mesmo. Que bom. Muito bom, Heitor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigado. Eu estava vendo as mensagens de vocês agora aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Que bom que vocês gostaram. E estamos aí. Obrigado. Mesmo à distância. Estou conhecendo vocês, então foi um prazer. E mais obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço, professor.